E Daniel Alves resolveu quebrar o silêncio e colocou o dedo em várias feridas do São Paulo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te explico e repercuto a entrevista coletiva que ele deu nessa terça-feira. Quero te contar também sobre a possibilidade de Pedrinho ser emprestado pelo Benfica. Como é que o Will Dantas, o empresário do ex-jogador do Corinthians, avalia essa possibilidade? Para fechar, tem mais duas informações sobre os 8 pré-candidatos na eleição do Vasco da Gama. Sim, 8 pré-candidatos. E o que está acontecendo no Santos, que ainda não se decidiu pela demissão ou não de Jesualdo Ferreira. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas essas informações que eu prometi agora há pouco, quero dar um toque para quem tá afim de ganhar uma grana e manja bastante de futebol. Você precisa conhecer o SPM 365, para mim o fantasy de futebol mais legal que existe no mercado. Ele permite a você escalar e brincar com jogadores de vários campeonatos do mundo. As principais ligas do mundo estão no SPM 365. Tem campeonato italiano, espanhol, inglês, tem também o campeonato brasileiro que está prestes por começar. E se você não sabe como funciona, eu te explico. Você a cada rodada vai montando o seu time com jogadores que você acha que vão bem na vida real. Se de fato eles mandarem bem, você vai pontuar alto e vai ter a oportunidade de ganhar prêmios em dinheiro. Não fique fora dessa, e para começar a brincar é só pegar na descrição desse vídeo o link, clica lá, se cadastra, valida todos os seus dados e você já ganha $10 para começar a brincar. Ah, já ia me esquecendo de uma parte importante. Se você usar o cupom Nicola, você ainda ganha um bônus de $5 no seu depósito. Bora começar o vídeo falando sobre o Vasco da Gama, que vai ter eleição para presidente no fim do ano e deve ser das eleições mais concorridas da história do clube. Nesse exato momento são 6 pré-candidatos confirmados e outros 2 que certamente vão se lançar nos próximos dias. Me refiro a Alexandre Campelo, o atual presidente do Vasco. A tendência é que ele faça o lançamento no dia 21 de agosto, data em que o Vasco comemora 122 anos de fundação, além do Júlio Brandt, que perdeu na última eleição para o Alexandre Campelo. Os outros 6 pré-candidatos, esses todos já confirmados, são Jorge Salgado, empresário de 73 anos, que confirmou sua candidatura nessa terça-feira. Ele é da chapa Mais Vasco, que conta com o apoio de outros 6 grupos. É um dos favoritos à vitória, ao lado do Campelo, do Júlio Brandt e também do Levenciano, outro pré-candidato já confirmado. Ficou faltando falar também a respeito do Augusto Ariston, do Fred Lopes, do Luiz Manuel Fernandes e do Nelson Medrado Dias. É importante contar que agora, no mês de agosto, a gente vai ter uma definição em relação à eleição direta ou não, para saber se a escolha do presidente vai ser dos sócios. Até as últimas eleições, como é que funcionava? Os sócios indicavam 2 chapas, uma com 120 conselheiros eleitos, outra com 30. A mais votada ficava com 120 conselheiros, a menos votada ficava com 30. E esses 150 novos conselheiros se juntavam a outros 150 conselheiros vitalícios, natos, dentro do Vasco da Gama, para eleger o presidente. Quase sempre a primeira eleição decidia o presidente, até porque os conselheiros, os 300 conselheiros, confirmavam o resultado da primeira eleição. Isso, porém, não aconteceu na última votação, quando o Brandt ganhou em primeiro turno com os sócios, mas perdeu na votação entre os conselheiros. Quero te ajudar a entender agora o que acontece no Santos, que desde a última sexta-feira acena com a possibilidade da demissão do Jesualdo Ferreira. O tempo está passando e até agora nada dessa decisão ser confirmada, e tem alguns detalhes importantes que eu queria dividir com vocês. Se dependesse dos membros do comitê de gestão, aquele órgão que ajuda o José Carlos Pérez, o presidente do Santos, nas grandes decisões, Jesualdo Ferreira já havia sido demitido. Já o William Thomas, que é o gerente de futebol do Santos e um cara da confiança do presidente santista, o William é contrário à demissão do Jesualdo. Ele entende que o português ainda pode dar a volta por cima e gosta bastante de alguns dos auxiliares que o Jesualdo Ferreira trouxe para o Santos. Diante desse impasse do comitê de gestão e do gerente de futebol, o Pérez ainda não tomou sua decisão final. Ele decidiu dar uma sumida no mapa, não aparece nem na Vila, nem na sede do Peixe em São Paulo, para tomar essa decisão com mais calma. Tem sido assim nos grandes momentos que envolvem o presidente santista. Para completar todo esse quebra-cabeça, tem uma questão importante que envolve a multa rescisória. Uma pessoa do comitê de gestão me garantiu que a multa em caso de demissão, além de todos os custos pela rescisão contratual, vai girar na casa de R$2,5 milhões. Embora há quem afirme que o Santos terá de desembolsar cerca de 5 milhões caso demita o Jesualdo Ferreira. Santos em crise financeira com enormes dificuldades e já pagando para 5 outros técnicos demitidos recentemente.
Quero te contar agora qual é a chance de o Pedrinho, recém-vendido pelo Corinthians ao Benfica, ser emprestado para outros clubes. Afinal de contas, ao que parece, vai faltar espaço para o meio atacante. O Benfica está contratando uma série de jogadores, ou pelo menos tem sido alvo de especulações com vários atletas. O nome importante para a posição do Pedrinho, que deve ser confirmado a qualquer momento, é do Everton Cebolinha. As conversas andaram bastante nessa terça-feira e faltam pequenos detalhes para o anúncio oficial. Diante disso, não param de surgir boatos de que o Pedrinho poderia ser emprestado, inclusive para o próprio Grêmio, nessa negociação. Conversei com o Will Dantas, que é o empresário que representa o Pedrinho há bastante tempo, e posso te contar que ele e o Pedrinho embarcam nessa quarta-feira, às 5 horas da tarde, rumo a Lisboa, para a apresentação no novo clube. Curioso é que eles vão estar viajando enquanto Corinthians e Palmeiras disputarão a primeira final do Campeonato Paulista. Ele foi enfático e cravou que o Pedrinho não será emprestado, que tudo isso que está sendo publicado é uma grande falácia. Disse mais, de acordo com o Will Dantas, se o Benfica sugerir o empréstimo do Pedrinho, ele vai pedir a rescisão do contrato. A frase dele é a seguinte: não trouxe o jogador para emprestar para ninguém, fecha aspas. O Will Dantas também me contou via telefone que o Jorge Jesus até ficou chateado com o Benfica, que ainda não havia feito a apresentação do jogador, ainda não estava contando com o Pedrinho por lá. Isso também tem a ver com uma questão que envolve o Corinthians. Quando o Timão decidiu devolver o Ione Gonzalez, não efetuando a compra do atacante, o Benfica decidiu retardar a apresentação do Pedrinho como uma forma de postergar o pagamento da primeira parcela. A primeira de várias, são 5 parcelas referentes aos 20 milhões de euros a que o Corinthians tem direito. E enquanto o Corinthians não receber a primeira parcela, o Corinthians não pode antecipar o restante da grana num banco, ou seja, passa por momentos complicados no aspecto financeiro. O Ione Gonzalez foi emprestado ao Corinthians, se o Timão quisesse comprá-lo, teria de pagar 3 milhões de euros, mas como o Ione não foi bem no Timão, o Corinthians decidiu devolver o jogador ao Benfica. Para fechar, quero repercutir a entrevista coletiva concedida por Daniel Alves nesta terça-feira. Foi no final da manhã, no início da tarde, entrevista que durou mais de 1 hora e foi concedida para setoristas do São Paulo, os caras que cobrem o tricolor. Entrevista em que o Daniel Alves toca em vários pontos importantes dentro do São Paulo. Para começar, queria dividir com vocês uma reflexão que o Alexandre Losetti, que é comentarista do Sport TV, fez em sua rede social lá no Twitter. Ele postou uma foto da apresentação do Daniel Alves em que aparece um monte de dirigente. Eu contei aqui, foram 12 dirigentes na mesma foto, afinal de contas o Daniel estava chegando e todo mundo queria aparecer bem na fita. Vou falar rapidinho o nome deles. O Leco, o Raí, o Pássaro, o Marcelo Pupo, que é o presidente do conselho, o Márcio Carlomagno, teve também o José Eduardo Mesquita Pimenta, o Carlos Belmonte, Leonardo Serafim, o Chapecó, Rafael Palma, o Harry Messes, acho que é assim que se fala, além do Lugano. Toda essa galera estava no momento de alta, né? Pois no momento de baixa, depois da eliminação do São Paulo pro Mirassol, só 2 dirigentes do tricolor resolveram falar, pelo menos até agora, Raí e Pássaro, que falaram na última sexta-feira, 48 horas depois da eliminação, do grande fracasso, do vexame que o São Paulo deu diante do Mirassol. Uma contradição interessante levantada pelo Losetti, por isso quis dividir ela com vocês. Mas voltando à entrevista coletiva do Daniel Alves. Daniel começa dizendo que não vai jogar em nenhum outro clube do futebol brasileiro. Nos últimos dias ele foi especulado no Flamengo e assegurou que não joga em nenhum outro time, nem no Bahia, que era o time onde ele começou a carreira. Recentemente o jogador da seleção chegou a cogitar a possibilidade de jogar uns 2 meses no Bahia. O torcedor do Bahia ficou bem bravo com essa possibilidade de um período tão curto e disse que não conta com o Daniel Alves por um período tão curto. Então o Daniel, diante desse posicionamento dos torcedores, disse que já não tem mais interesse em jogar no Bahia, que se for para continuar atuando no futebol brasileiro, joga só no São Paulo. Se não der certo, ele volta para a Europa ou se aposenta. Nesse bate-papo, o Daniel também deu uma cornetada no departamento de marketing do São Paulo, que ainda não encontrou parceiros para ajudarem o clube no pagamento dos salários do próprio Daniel. Ele ganha R$1,5 milhão por mês, São Paulo tinha a ideia de pagar 500 mil mensais e contar com a ajuda de parceiros que desenvolveriam ou que aproveitariam a imagem do Daniel no pagamento de outro R$1 milhão. Como o São Paulo não conseguiu parceiros, tem cabido somente ao clube efetuar esses pagamentos com atraso. São Paulo não conseguiu pagar, por exemplo, R$6 milhões que devia ao Daniel Alves no mês de abril e só conseguiu fazer esse pagamento mais recentemente, na semana passada, para ser mais específico. Daniel deu uma cornetada no marketing e também na organização. Falou também sobre a instabilidade política do São Paulo e de outros clubes brasileiros, tratou isso como uma grande dificuldade. Disse sobre os salários atrasados, a cornetada dele em relação aos salários atrasados se deu pelo vazamento de notícias
ele entende que essas questões internas não podem em momento algum serem reproduzidas e que tem gente que se aproveita disso para fazer vazamento dessas informações nos momentos de maior dificuldade, como por exemplo depois da eliminação pro Mirassol. A frase foi a seguinte, abre aspas: os problemas internos de relação clube-jogador são problemas de bastidor, não podem ser expostos. Infelizmente, dentro do São Paulo, nem todo mundo preza pela mesma coisa. Esse é o grande problema do São Paulo, fecha aspas. Também pediram para ele fazer um resumo desse primeiro ano com a camisa tricolor. Ele disse que baixou suas expectativas em relação ao que tinha na Europa, em termos de estrutura, de organização, e que avaliou esse primeiro ano como um ano positivo. Para finalizar, queria te contar que a avaliação, especialmente do torcedor, em relação às palavras do Daniel, foi boa. O torcedor são paulino gostou do que ouviu, mas segue cobrando mais explicações dos homens que comandam o clube. O presidente Leco, por exemplo, não fala há bastante tempo. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na tarde dessa terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria convidar você a se tornar membro do canal do Nicola e passar a ter direito a uma série de vantagens, como, por exemplo, participar do bolão do canal do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do seu time do coração. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!